aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréa Paula, para quem não conhece, sou professora de língua portuguesa. Estou aqui em parceria com a Atual Concursos para o nosso curso especial chamado Vitamina, tá? Para dar aquela vitaminada no seu português, tá bom? E escolhi para vocês um tema super interessante e que causa muitas dúvidas nos alunos, que é a análise sintática. Estou aqui para desmistificar aquela história de que a análise sintática é difícil. Vou explicar de um jeito bem didático, dinâmico e fácil. Por isso, eu não vou fazer aquela linguagem muito erudita, rebuscada, porque o meu objetivo é atingir todos os tipos de público. Tudo bem? Então, vamos lá, começando. Para começar, o que é análise sintática, gente? Eu tenho que pensar que a análise sintática é a análise de cada termo da oração e da função que ela tem dentro dessa oração propriamente dita. Tá? Então, se eu tenho a análise morfológica, que dá conta das classes gramaticais, substantivo, artigo, pronome, preposição, enfim, a análise sintática ela já vai analisar essa função que ela exerce. Cada termo, tá? E os termos vão exercer funções diversas. Não importa se é substantivo, se é pronome, ele vai mudar a função de acordo com o sentido e a posição que ele vai ocupar nessa oração. Tudo bem? Para começar, eu vou colocar para vocês quais são os conceitos de frase, oração e período. Tudo bem? Então, frase. Frase, a gente tem que ver o seguinte, frase é todo enunciado que produz um sentido, que tem um sentido. Logo, se eu falar socorro, é uma palavra só, não é? Só que não tem um sentido, se eu falar socorro, qualquer um vai entender que eu estou pedindo ajuda, não é mesmo? Então, isso a gente já considera uma frase. Então, isso equivale a dizer que frase não precisa ter um verbo, né? A frase pode ter verbo? Pode, como pode também não ter, no caso de socorro. Mas eu falar, Clara é uma menina entusiasmada. Né? Vejam que tem verbo, é, e o contexto ali está completo, tem sentido, então também é frase. Tudo bem? A frase que não tem verbo ela é chamada de frase nominal. Tá? Guardem bem isso. E aí, depois eu tenho o conceito de oração. O que será que é oração? Oração é todo o enunciado que gira em torno de um verbo. Tá? Então, toda oração precisa ter um verbo. Eu falo sempre para os alunos assim, quer saber quantas orações há numa frase? Conte o número de verbos. Porque o número de verbos ele vai te dar o número exato de orações. Tudo bem? E aí temos o período. Período vai ser a frase que se estrutura em torno de uma, duas ou mais orações. Tá? Então, vejam que um período ele equivale muito, às vezes, com a própria frase. Tá? Mas nem toda frase é um período, porque o período precisa ter ao menos uma oração. Ok? Vamos ver alguns exemplos aqui, então. Vamos ver os exemplos. Aqui. Vou colocar para vocês, tá? Estamos vendo, então, a nossa querida análise sintática, que a professora adora análise sintática e gostaria que todos os alunos adorassem também, né? Análise sintática, beleza. Então, eu tenho a análise dos termos e a função que eles exercem dentro de cada oração, dentro de cada enunciado. A frase, né, que é todo enunciado com sentido completo que tenha sentido, como eu disse, pode ser tanto a palavra silêncio. Se eu falar silêncio, todo mundo entende o que eu estou querendo dizer. Né? Então, silêncio é para você ficar quieto. Então, silêncio já é uma frase porque tem sentido, ok? Ótimo. Outra frase. O garoto é esperto. O garoto é esperto, gente. Vejam que tem sentido completo. Tem. E tem um verbo.
Tá? Então, aqui é uma frase que tem verbo, e a primeira frase que eu coloquei para vocês é a frase nominal, a frase que não tem verbo. Já, pessoal, a oração é todo enunciado que gira em torno de um verbo. Então, cada oração contém um verbo. No caso aqui, o garoto é esperto, não tem um verbo? Tem. Então, ela é uma frase e também é uma oração. Tudo bem? Frase e oração ao mesmo tempo. Se eu tiver 2 verbos, eu tenho 2 orações. Tá? Como, por exemplo, eu posso colocar o garoto que é esperto passou de ano. Frase bem escolar, né? O garoto que é esperto passou de ano. Aqui, vejam que eu tenho 2 verbos. O verbo é, que vem do ser, e o verbo passou, que vem do infinitivo passar. 2 verbos, portanto, 2 orações. Tudo bem? Vamos lá, então, para o período. Período. Todo enunciado que gira em torno de uma ou 2 ou até mais orações. Então, o período, ele tem que ter verbo? Tem que ter verbo também. Mas a oração, eu analiso o enunciado que gira em torno de cada verbo separado. O período não, é a construção inteira. É a frase toda, com todos os verbos que vão compor essa frase. Vamos ver um exemplo típico? Vamos ver, ó. O garoto brincou, cantou e escreveu uma carta. Vamos analisar aqui. Por que que é período? Porque ele tem uma ou mais orações. Vamos ver se tem? Olha os verbos. Brincou. Brincou, um verbo de ação. Cantou, outra ação. E escreveu uma carta. Eu tenho 3 verbos, logo eu possuo 3 orações, ok? Beleza. Então, o garoto brincou, todo o enunciado que gira em torno daqui é uma oração. Cantou, outra oração. E escreveu uma carta, outra oração. Vejam, então, gente, que aí eu tenho um exemplo claro. Eu tenho uma frase, porque eu tenho o enunciado todo com sentido completo. Eu tenho 3 orações, porque eu tenho 3 verbos. E eu tenho um período todo, que é composto de 3 orações. Esse período composto de 2 ou mais orações, eu chamo de período composto. Tá? Período, composto, porque ele tem 2 ou mais orações, logo, 2 ou mais verbos, tudo bem? Então, é esse o período. E se eu fosse analisar o período de cima, porque também tem uma oração, não tem? Tem 2 orações, é e passou, também, então, é um período composto. E aí vocês vão me dizer, então, e qual que é o período que tem uma oração apenas? É o período simples, tá? Como no caso aqui da frase o garoto é esperto, eu tenho um verbo? Tenho. Tenho uma oração? Tenho também. Portanto, eu tenho um período simples. Então, o garoto é esperto é o nosso período simples. Tá? Período simples sempre uma oração, período composto 2 ou mais orações, ok? Vamos encerrando por aqui a nossa primeira vitaminada no português e daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. Até lá. Tchau, tchau.